E aí, pessoal, vamos para o estudo da primeira lei de Newton. Só que antes eu quero que você compreenda o conceito de movimento e repouso. Eu sei que parece uma coisa simples, mas é bastante complexo. Eu posso fazer uma pergunta para você e você enganosamente achar que está certo. Vamos ver? Você, nesse momento aí, assistindo esse vídeo, agora, aqui, você está parado ou você está em movimento? Pessoal, a resposta, ela não vai ser sim, nem vai ser não. Por quê? Porque para entender o conceito de movimento, para entender a primeira lei de Newton, que eu já digo como é que ela se intitula, é muito importante você saber o que é movimento e o que é repouso. Então, para você saber se uma coisa está em movimento ou se uma coisa está em repouso, você necessita obrigatoriamente adotar um referencial. Então, voltando lá para a minha pergunta que eu fiz para você. Você está parado ou você está em repouso? A resposta correta seria: depende. Em relação a que ou a quem? Por que a resposta é essa? Porque você está aí no planeta Terra, certo? Aqui no planeta Terra. Você não tem possibilidade de sair para fora desse sistema. Não tem possibilidade de sair da fora do globo terrestre. Certo? Então, imagine que sua mãe esteja do lado de você assistindo essa aula agora. Ela está lhe vendo. Então, veja só, eu adotei um referencial. Sua mãe está do seu lado. Certo? Então, ó, sua mãe está do seu lado agora. Veja só a distância entre eles dois. Certo? A distância dela para ele. Para ele não, para você. Se essa distância não aumentar ou não diminuir, significa que você está em repouso. Certo? Isso é óbvio. Essa distância aqui entre sua mãe e você, ela permanece inalterada. Então você está em repouso em relação à sua mãe. Agora imagine que agora seja você, aqui ó, você, na minha pergunta, e que tenha um observador lá na estação internacional e ele está lhe observando aqui, ó, você está no planeta Terra e a Terra gira. Então veja que a distância entre quem lhe observa e você está se modificando. Então aqui a gente já tem um caso ó, em que você, nessas duas situações, está parado e está em repouso. Quer dizer, você está parado e está em movimento ao mesmo tempo. Você está parado em relação à sua mãe, que está aí do lado, e você está em movimento em relação ao observador fora do planeta Terra, porque você está fazendo parte do movimento de rotação da Terra, certo? Então, toda vez que alguém lhe perguntar se você está parado ou em movimento, sua resposta tem que ser depende. Em relação a quê? Beleza, pessoal? Por que isso é importante? Porque nós vamos estudar agora a primeira lei de Newton, a lei da inércia. O que é inércia, pessoal? Inércia é a tendência que um objeto tem de permanecer parado, a menos que uma força mude seu estado de repouso. Certo? Exemplo. Tá aqui esse meu pequeno globo, meu pequeno sistema solar que eu comecei a montar. Só que não deu certo, não sei porquê, né? Mas vamos lá. Nesses dois bichinhos que era para ter o planeta aqui, ó, Mercúrio e o planeta Vênus, aqui, ó, né? Eles obedecendo ao movimento circular que a gente já estudou, certo? Mas saindo do movimento circular, eu quero que você entenda uma coisa.
né? Essa esfera aqui, ela tá parada ou tá em movimento? Isso, muito bem. Depende. Em relação a quê, né? Então vamos lá. Essa esfera e eu. Ela está parada ou está em movimento? Está parada. Agora por quê? Porque a distância entre ela e eu não se altera. Agora se eu fizer assim, ó. Essa esfera, ela está parada ou em movimento em relação a mim? Hã? Talvez sim, talvez não. Mas veja só, se eu, ó, a pergunta é, essa esfera ela está parada ou em movimento em relação a mim? Quem se mexeu foi eu. Só que como existe variação da distância, é como se a esfera estivesse se movendo em relação a mim, certo? Mas você está dizendo, não, mas rebalançou. Eu vou soltar aqui para você ver. Então eu vou repetir a pergunta. Essa esfera ela está parada ou está em movimento em relação a mim agora, nesse momento? A esfera está em movimento em relação a mim, certo? Então é muito importante. Eu sei que é confuso para você entender isso, mas é assim mesmo que funciona, porque eu adotei um referencial e esse referencial ele está se movendo e está provocando o aumento, está provocando variação da distância. Então eu sei que na sua mente está dizendo, essa bicha está parada, mas como é que ela está em movimento em relação a mim? Por causa do conceito de inércia, certo? Por causa do entendimento do conceito de movimento, beleza? Não necessariamente da inércia. Porque eu disse, a inércia é a tendência que um corpo tem de se manter em repouso a menos que uma força altere seu estado. Então vamos lá. Em relação a mim, essa esfera está parada. O que é que eu faço para ela se mover? Eu tenho que adicionar força. Variação da distância, né? A distância está diminuindo, a distância está aumentando, beleza? Então, pessoal, eu mudei o estado de repouso dessa esfera adicionando força, certo? Só que inércia também é a tendência que um corpo tem de manter seu movimento a menos que uma força atue para a mudança desse estado. Um grande exemplo disso que nós temos na nossa vida é o uso do cinto de segurança. Você está num carro andando a 80 km, você está parado em relação ao carro, mas está em movimento em relação ao solo. Quando o carro freia bruscamente, a tendência é que seu corpo mantenha a velocidade inercial do carro em relação ao solo. Por isso que o cinto de segurança é importante, certo? Para vocês entenderem melhor, funciona basicamente assim. Então eu vou usar aqui meu globo terrestre. Então imagine que no globo terrestre seja aqui você está aqui, vou tirar isso aqui para não falar, não tô lucrando nada da Nivea para fazer propaganda dela, viu? Então vamos lá. Está parado, certo? Em relação a essa base aqui. Se eu adicionar força, ó, ele está parado em relação à base, mas está em movimento em relação ao físico que eu estou fazendo aqui, esse movimento, certo? Mas o que acontece se eu fizer isso? Olha só, vou botar a minha mão aqui e vou, olha só, viu? Vou adicionar movimento, só que o bicho da Nivea está parado, né? Mas veja só o que vai acontecer agora. Por que ele caiu? Porque ele estava em movimento em relação à minha mesa e ele tende a continuar esse movimento, certo? Porque ele estava em movimento em relação à minha mesa, só que ele está parado em relação a esse bicho aqui que eu estava movimentando.
Então, pessoal, primeira lei de Newton é basicamente isso. Só tem duas observações que eu tenho a dar. Primeiro, quanto mais massivo é um objeto, mais inércia ele tem. Para você entender isso fácil, tenta empurrar um caminhão sozinho. Caminhão, muita massa, muitos quilogramas, é isso que eu tô querendo dizer. Quanto mais massa tem um corpo, mais difícil é para romper sua inércia, certo? Outra coisa da inércia é sobre esse vídeo aqui, ó. Veja só, interessante. Então, viu que legal o comportamento das partículas, né, dos objetos, né, em estados iniciais? Então, vamos para a próxima aula para tratar sobre a terceira lei de Newton, beleza?